Tudo bom, pessoal? Meu nome é Hélio. Agora a gente vai com a aula de diarreias agudas. Bom, vamos começar definindo diarreia, né? É um termo que os pacientes usam muito, fala-se muito, nem sempre a diarreia que a gente fala, que te trazem, é realmente uma diarreia, né? A diarreia ela é definida de forma livre, né, como uma passagem anormal de fezes líquidas ou não formadas ou em maior frequência, tá? E ela também tem uma definição que seria mais de 200 gramas, tá? Desse conteúdo fecal. Essa definição da grama ela é muito complicada por motivos óbvios, né? Até porque mesmo se fosse pesar como é líquido seria difícil, mas para ter uma ideia também, se você colocar um recipiente, analisar volume, você pode também fazer um paralelo. Mas de forma geral também define livremente como fezes líquidas não formadas ou com maior frequência. A gente vai ver que tem alguns sintomas que confundem um pouco, tá? É importante também a gente definir o que é a diarreia aguda, né? Menos de 2 semanas, tá? De persistência da doença. E a crônica seria acima de 4 semanas, né? Mais de um mês de diarreia. E aí a gente tem o grupo das persistentes, que ficam entre 2 e 4 semanas, tá? Que normalmente também são causas infecciosas que por algum motivo duram mais tempo, tá? Então, outros sintomas que confundem às vezes com diarreia, né? Porque o doente traz nem sempre é diarreia, nem sempre está associado. Tem, por exemplo, a pseudodiarreia, né? Que são pequenos volumes de fezes, né? Pequenos volumes toda hora, associada mais à urgência retal, a tenesmo, a sensação de evacuação incompleta, né? Esse é um sintoma, são sintomas que devem sempre lembrar a gente também das doenças inflamatórias intestinais e das proctites, tá? E tem também a incontinência fecal, né? Que é a incapacidade do indivíduo segurar as fezes, né? Ela também deve lembrar doenças neuromusculares e problemas estruturais anorrenais, tá? Mulheres que tiveram parto, multíperas, alguma história de abordagem cirúrgica, como eu falei, uma doença neuromuscular. Então tem a questão da incontinência fecal, tá? Que é diferente da diarreia. Comumente pode até acompanhar a diarreia e incontinência fecal também, né? Não é que ter incontinência fecal não pode só ter diarreia, não é isso. Só para a gente classificar os sintomas, né? Saber o que é o que. E lembrar que incontinência a gente tem que lembrar de distúrbio neuromuscular, problemas anorretais, e que pseudodiarreia a gente tem que ter tenesmo, urgência e sensação de evacuação incompleta. A gente tem que lembrar das doenças inflamatórias e das proctites, né? Então, de forma geral, as diarreias agudas, elas são, a grande maioria das causas delas, mais de 90%, são de origem infecciosa, né? As diarreias agudas, né? Grande maioria, mais de 90%. Muito comumente está associado com vômitos, com febre e com dor abdominal também, tá? Sintomas sistêmicos ou outros sintomas gastrointestinais também. E tem as outras causas, né? Que não são infecciosas, que a gente vai ver, que normalmente podem ser causadas por algum medicamento, alguma toxina, alguma outra doença abdominal, né? Uma isquemia, por exemplo, abdominal, diverticulite, um hábito de dieta viciado, um hábito de dieta ruim, um hábito de dieta gorduroso, que também pode estar associado com a diarreia, e algumas outras condições que a gente vai ver. A transmissão das diarreias agudas, né, de maiorias infecciosas, ela é basicamente fecal oral mesmo, tá? Então é isso, vai ser eliminado nas fezes, algum problema do saneamento, da higiene, faz um vínculo, faz um fluxo, né, epidemiológico que vai parar na mão, né, da mão vai parar na boca, então essa é a definição da transmissão fecal oral. Bom, pode passar no meio, pode passar em bichos, pode passar na gente. No imunocompetente, a gente tem uma flora, né? No imunocompetente, essa flora protege a gente dos patógenos, nossa flora intestinal. A gente até abordou já isso em algumas aulas. Essa flora intestinal ela tem todo um papel de proteção, ela ocupa o espaço que uma bactéria patológica poderia ocupar, e ela tem uma interação também ali com o meio que ela inibe essa outra bactéria, né? Então,
todos os mecanismos e situações onde a gente levar o distúrbio dessa flora, né, intestinal, a gente pode estar causando, facilitando, né, promovendo a invasão, a colonização e a infecção de um patógeno, né, de um micro-organismo causador de doença, causador por vezes de uma diarreia aguda, né. Então ali o Clostridium difficile, que é um germe relativamente famoso de diarreia, né, principalmente de diarreia hospitalar, de diarreia de paciente em uso de antibiótico, em longo tempo usando antibiótico, ou com história de uso de antibiótico, né? Está associado, e também está associado, também aparece na comunidade o Clostridium, tá? Não é só pacientes idosos, com fatores de risco, uso de antibiótico, internados, não. Pessoas da comunidade também podem ter diarreia por Clostridium difficile, isso não é incomum. Então a doença acontece nesse desequilíbrio, né? O patógeno, ele por algum motivo, ele conseguiu colonizar e ele superou as defesas imunológicas que a gente tem no nosso trato gastrointestinal, que são o ácido gástrico, né? As enzimas digestivas, o bom funcionamento da mucosa, a peristalse, né? E a flora. Então, perder algum ou vários desses mecanismos podem promover o paciente a facilitar, né, fazer essa promoção de desenvolvimento de uma diarreia aguda, né. Quem usa bloqueadores do ácido gástrico, paciente que retirar a vesícula, paciente que tem alguma condição neuromuscular, que iniba a peristalse, por exemplo, né, pacientes acamados, pacientes que perderam, estão sempre perdendo a flora residente, né. São situações que vão promover o desenvolvimento da diarreia, tá? De uma infecção e de diarreia aguda. Existem cinco grupos clínicos, né? 5 grupos de alto risco para diarreia infecciosa aguda, né? São 5 populações, 5 perfis, onde eles têm um alto risco para desenvolver diarreia. Os viajantes, né? Os consumidores de alimentos de risco, né? A gente vai ver. Pessoas institucionalizadas, né? Hospitais, creches, imunodeficientes, de forma geral, pacientes HIV, pacientes com imunodepressão, hemocromatose, idosos, e os contactantes, né, desses grupos são sempre também, como a doença é fecal-oral, né, de transmissão fecal-oral, os contactantes eles também fazem parte dos grupos de risco, tá? Então, viajante, né, a chamada diarreia do viajante, é bem comum. Normalmente causada por Escherichia coli, né? Mas, de forma geral, por todos os patógenos que podem estar implicados numa diarreia aguda. A diarreia do viajante, ela acontece bastante, né? Ela é descrita assim, porque a coisa da mudança do território tem um papel epidemiológico importante, né? A gente vive num meio, a gente já conhece, já entrou em contato com os patógenos, com bactérias e vírus desse meio, e provavelmente já tendemos a ter imunidade contra esses patógenos, contra esses vírus, né? Se a gente muda de meio, e essa mudança nem precisa ser uma distância absurda, né? A gente já pode estar em um perfil epidemiológico diferente, né? O perfil das bactérias e dos vírus num outro meio, num outro cenário, ele pode ser diferente, normalmente é diferente, e aí a gente não vai ter essa imunidade. E aí entra a diarreia do viajante, né? Por isso que é comum a gente alguém viajar, ir para um lugar diferente, e chega lá, tem contato com uma bactéria diferente, com um vírus diferente, e acaba tendo a doença, né? Sem falar que muitas das vezes a gente acaba indo, as pessoas em geral vão para lugares também que tem menos saneamento básico, né? Menos mecanismos de higiene, menos controle governamental dos serviços. Então, tem um site na internet, por exemplo, que associa bem, o site da Sociedade Brasileira, da Sociedade Internacional de Infectologia. Ele tem um mapinha lá que você pode, a tempo real, né, a sua época, ele vai te falando que epidemia que está tendo em que lugar do mundo, né? Que bactérias que estão surgindo, que estão sendo notificadas em lugares diferentes. Então, se você for para o lugar X ou para o lugar Y, você pode olhar na internet e ver o que está tendo lá de doença, se você precisa tomar alguma precaução, né?
Isso é uma parte da medicina, se chama medicina do viajante. Esses dados eles são muito dinâmicos, né? São muito dinâmicos, principalmente para vírus e bactérias. Mas algo desse dado epidemiológico também não é tão dinâmico, é mais estático. Alguns locais são mais famosos historicamente por terem alta prevalência de tal patógeno, né? Então, são muitos exemplos. Botei alguns clássicos da Rússia com a giardia, pessoas com acampamento, nadadores de água também, com giardia, né, que entra em contato com a água, em locais naturais, selvagens, né? Navios de cruzeiro, aglomerados de pessoas, assim, acampamentos militares, acampamentos esportistas, também são descritos muitos surtos por gastroenterite, né? E é isso, essa distância não precisa ser tão grande. Às vezes, mesmo dentro do Brasil, a gente tem, como o país é grande, né? A gente tem diversos cenários clínicos diferentes, tá? Cenários de cepas de bactérias, de vírus, muda de região para região, por vezes. Então também não é incomum a gente viajar para um local distante e chegar lá e ter uma diarreia do viajante, uma diarreia aguda. Essa tabela ainda são causas de diarreia dos viajantes, né? Ela também resume, também espelha, de forma geral, muitos dos germes causadores de diarreia aguda, né? A gente tem aí, mostra aí que a Escherichia coli é a mais frequente entre a causa de diarreia de viajantes, né? E pode ter vírus também são muito importantes, o norovírus, o rotavírus, que também são importantes em diarreias infantis. Parasitas também tem número significativo, né? Principalmente giardia, criptosporídeo, né? Outras parasitoses, elas estão bem menos associadas com diarreias agudas, tá? Falando de eumintos e seres pluricelulares, né? Eles estão bem menos associados com diarreia aguda. Eles estão mais associados com síndrome de desabsorção, com quadro arrastado, anemia, óleos sintomáticos, né? Então, falamos dentro desses 5 grupos, falamos dos viajantes, temos também os consumidores de certos alimentos. O que seria isso? Existem algumas associações, né? Hambúrguer, carne mal cozida, está associado com Escherichia coli enteromorrágica, a 157. Bacílios sérios, com associação com arroz frito ou com alimentos reaquecidos. Staphylococcus aureus, salmonella, associado com maionese, cremes. Os ovos, que são associados à salmonella, né? Importante sempre lavar bem o ovo antes de quebrar. Outras medidas com os outros alimentos, evidente também. A listéria também está associada a produtos originários de queijo, de leite, né? Não pasteurizados, principalmente. Aquela viagem que você vai comer um queijo, o leite da vaca, o queijo que é feito de forma artesanal, isso tudo também é fator de risco alto para a listéria. Pessoas que vivem no campo e vivem assim, caem nesse grupo, né, de consumidores de certos alimentos. Importante também aqui a gente colocar uma situação da diarreia pós-consumo desses alimentos, né? Tem a questão da infecção, né? Você come o alimento, se infecta com a bactéria, ela vai produzir o processo de doença e vai desenvolver diarreia aguda. Essa é uma situação, isso tende a levar mais algumas horas pelo menos, talvez pode até levar mais de um dia e tudo. E tem a situação que tende a ser mais imediata, que é quando você come lá aquela maionese, algum preparado do tipo, né? E você quase que imediatamente, pouquíssimas horas depois, já começa com uma diarreia profusa, né? Esse contexto de diarreia imediata à ingestão dos alimentos, principalmente quando acontecem surtos, né? Tipo, fui numa festa, comi a maionese, na mesma hora comecei a ter diarreia, perguntei pro meu amigo, ele também teve, mais 5 também tiveram. E bem rápido assim, né? Começa uma fonte que tem potencialmente contaminada, né? Que uma bactéria pode ter desenvolvido colônia ali, isso está relacionado mais à toxina, na verdade, a ingestão da toxina.
provavelmente a bactéria já estava ali na maionese, né, no salpicão, sei lá, exemplo. Ali ela já cresceu, já desenvolveu colônia, já tem um monte de bactéria ali, e elas começaram a produzir toxinas que são inerentes a ela. Então, quando você come, você já come as toxinas. E você acaba tendo efeito direto das toxinas, que é um efeito rápido. Você nem precisa ter esse tempo daquela bactéria causar uma infecção. Então, esse conceito é importante. É claro que existem exceções, né? Algumas exceções. Algumas bactérias, como o Staphylococcus aureus e Salmonella, elas podem mesmo em poucas horas já desenvolver uma infecção, tá? E aquilo ser não só pela toxina, não, mas pela própria infecção da bactéria. A intra-hemorrágica são 5-7, a gente vai falar mais à frente, ela está altamente associada com síndrome hemolítica urêmica, né? Um desfecho grave, então não bastasse a gravidade dela ser hemorrágica, dela ter um potencial hemorrágico, um potencial invasivo de invadir mucosa, causar hemorragia, diarreia com sangue, ela também tem esse potencial de via imunológica, vinha causar uma síndrome hemolítica urêmica, né? Que esse é um mecanismo também comum, relativamente comum e também importante para as provas relacionadas a diarreias agudas, né? Que é a diarreia aguda que vai causar uma complicação por via imunológica, né? Uma artrite, Guillain-Barré, síndrome hemolítica urêmica, né? Se são via imunidade, normalmente, tá? Então, outro grupo, falamos dos viajantes, dos consumidores de certos alimentos, e temos as pessoas imunodeficientes também, né? Hemocromatose, outras imunodeficiências, e principalmente pessoas com imunodeficiência adquirida, né? Com HIV, AIDS. A diarreia aguda é uma síndrome muito comum nessa população, muito comum. A diversidade de germes, de infecções oportunistas, é bem diversa, bem amplo, né? Temos não só os germes comuns de diarreias agudas imunocomprometidos, que são basicamente as bactérias e os vírus, né? Alguns protozoários, como a gente viu, Giardia. A gente tem, além desses, a gente tem também citomegalovírus, por exemplo, que não é comum causar diarreia aguda numa pessoa imunocompetente, né, que não seja imunodeprimida. A gente tem alguns protozoários também, microsporides, ospora, que também não são tão comuns de causar diarreia imunocompetente, mas que no imunodeficiente eles vêm ter um papel importante. Temos também, dentro desses grupos, um grupo para os participantes de creches e seus familiares, né? Porque é um cenário que a gente sabe de alta incidência, né, de diarreia aguda, né? Principalmente por Shigella, Giardia e rotavírus, né? Criptosporismo também. As crianças, como elas tendem a não ter imunidade ainda, não tiveram contato, elas ficam todas juntas ali, né? Sobre os mesmos meios, sobre a mesma distribuição de água, a mesma distribuição de comida, então isso propicia muito esses surtos, né, em creches. Isso por vezes volta para os contactantes também, tá? E institucionalizados de forma geral, né, além da creche, principalmente hospitais, tá? Hospitais, internações de longa permanência, mas ainda assim outras instituições também, tá? Juntou um monte de gente, tá todo mundo usando a mesma água, usando os mesmos utensílios, usando os mesmos móveis, já se forma uma situação, um cenário de instituição. Tá? Com militares em viagens, acampamentos, comitivas, hotéis, cruzeiros, barcos, né? Essas coisas. Moradias coletivas, residências coletivas, né? Dentro dos hospitalizados, um micro-organismo comumente causador, que a gente falou, é o Clostridium difficile, né? Lembrando que ele também pode ser adquirido na comunidade, tá? Manifestações clínicas, né? Em geral, a gente pode ter sintomas sistêmicos e os sintomas gastrointestinais, tá? Dentro das manifestações clínicas tem uma coisa muito importante que é alguns parâmetros. Febre,
principalmente febre alta, dor abdominal intensa, aquela dor abdominal que até simula um abdômen agudo, né? A gente tem que fazer diagnóstico diferencial com abdômen agudo, por vezes associado com hirsínia. Presença de muco, pus nas fezes, né? O muco pus, a gente pode ser clinicamente visível, você vê muco e pus nas fezes, ou então a gente, na análise das fezes, a gente vai ver que tem os leucócitos das fezes, né? Tem o mesmo valor aí na avaliação. Esses são sinais de invasão, né? São sinais de disenteria. São sinais que vão fortalecer o uso empírico do antibiótico na diarreia aguda, tá? A maioria das diarreias agudas vai melhorar sozinha, né? Outras não. Outras com alguns sintomas, alguns comemorativos, a gente vai fazer uso do tratamento empírico, né? Que por vezes vai ser uma quinolona associada ao metronidazol, para fazer a quinolona fazendo cobertura das bactérias, da Escherichia coli, Shigella, Yersinia, e o metronidazol para cobrir cobrir principalmente protozoários, né, e giardia. Bom, como falei ali, Yersinia, descrita como um germe que simula abdômen agudo, principalmente apendicite aguda, né? E essa questão da patologia, da hipersecreção do intestino, né? Que a gente falou. A toxina, por vezes, antes da bactéria, se você ingere a toxina, a própria toxina já pode causar uma hipersecreção e causar a diarreia, tá? Independente da bactéria já ter causado a infecção. Aí é a ingestão da toxina em si, né? A gente falou anterior. Bom, temos, além do quadro clássico, do quadro gastrointestinal, dos sintomas sistêmicos, né? Da prostração, da febre, a gente tem esses quadros reativos, né? E aí a gente falou, artrite, conjuntivite, uretrite, Guillain-Barré, né? Vamos associar com os seus germes. Então é importante citar a síndrome de Reiter, né? Artrite, uretrite, conjuntivite, que está mais associada com salmonella, com Campylobacter, Shigella e Yersinia, tá? Yersinose, Yersinia, também está associada a tireoidite, autoimune, pericardite e glomerulonefrite, tá? Tudo por mecanismo imunológico. A Escherichia coli intra-hemorrágica, 1,5,7, e a Shigella, uma associação importantíssima com síndrome hemolítica urêmica. Então o paciente vai cursar com hemólise e com uremia, né? Uma insuficiência renal associada à hemólise. Se tiver uma história de diarreia, o quadro pode ser esse mesmo, né? Teve a diarreia e depois cursa, ou ainda no final da diarreia, na urgência da diarreia, já começa a desenvolver uma síndrome hemolítica urêmica, que coloca uma gravidade alta e aumenta bem a taxa de mortalidade, tá? Uma síndrome grave. E tem também as diarreias agudas, que podem ser um sintoma de uma doença que na verdade tem um caráter mais sistêmico, né? Hepatite viral, né? Que além da diarreia vão ter questões ligadas à hepatite, outros sintomas pelo corpo. A própria listeriose também, que pode ser causa de infecção do sistema nervoso central, infecção no pulmão. A tuberculose também, que pode causar doença disseminada, muito além do pulmão, pleura, e pode causar doença intestinal também, com diarreia. Relativamente comum, pacientes imunodeprimidos, tá? Principalmente pacientes soropositivos com imunodepressão grave. Outras miocobactérias também. Nessa tabela a gente tem uma associação da etiologia, né, do germe com a clínica, né, principalmente, para a gente ter uma ideia. Não é uma associação muito que pode ser levada assim muito fidedignamente, de forma muito estrita, né? A gente vai ver ali alguns germes podem causar mais febre, outros germes podem causar mais dor abdominal, mas isso de forma geral também não é algo que a gente vai poder excluir ou confirmar uma etiologia pela clínica, bem complicado. Então o que a gente pode ressaltar ali, por exemplo, é o Clostridium, que é a questão da dor abdominal, né? A salmonella, a Shigella, com a questão da febre, com a dor abdominal, a cólera, com a questão do vômito, né? Chamando bem a atenção o vômito, né? Então, para a gente ter uma ideia da relação dessas etiologias com a intensidade desses quadros, né? Sabendo que isso não tem uma associação, mas a gente não vai fazer diagnóstico etiológico por intensidade do quadro clínico, tá?
Aqui que a gente falou, aqui a gente falou também complicações pós-diarreia, né? Pós-diarreia aguda. Então a gente tem ali a artrite reativa, que a gente falou, né? Associada a Shigella, Salmonella, a síndrome hemolítica urêmica, o Guillain-Barré também, associada com Pilobacter. Essa associação é bem cobrada, bem conhecida, tá? Outros germes, outros patógenos também podem complicar pós-diarreia aguda com síndrome de Guillain-Barré, mas o Campylobacter ele é particularmente mais associado, tá? E a diarreia crônica também. Por vezes ela é por vezes, né? Não é tão comum, mas ela pode ser uma complicação de uma diarreia aguda, né? E muitas vezes isso fala a favor de uma infecção por um protozoário. Teve aquele quadro agudo, mais intenso, teve uma resposta clínica, melhorou, mas ficou com uma diarreia, né? Que foi, voltou. Quando você vê, já passou um mês, a pessoa está com diarreia ainda, vai ter que investigar, mas é bom tratar também, avaliar tratamento para protozoários, né? E outros parasitas também. Doença inflamatória intestinal também pode ter um quadro aberto, né? Com uma diarreia aguda, infecciosa. Diz a pessoa já tem uma tendência, já tem um perfil, mas não está diagnosticado ainda. Mas, às vezes já tem até uma lesão, não sabe. Aí teve uma diarreia aguda e depois nunca melhorou totalmente, e aí acaba desencadeando essa doença inflamatória intestinal, né? Fica a diarreia aguda como um fator de início da doença inflamatória intestinal. Não é comum, como a gente vai ver. Normalmente a doença inflamatória intestinal vai ter um curso mais insidioso, né? Mas não é incomum também, pode até ser que abra com um quadro agudo de diarreia, né? Outras causas de diarreia não infecciosas, como a gente falou, principalmente medicamentos, né? De longe, a causa mais provável de diarreia aguda não infecciosa é medicamento. E dentro de medicamentos a gente tem antidepressivos, broncodilatadores, antibióticos, principalmente amoxicilina, azitromicina, são dois bem comuns, porque eles são bem utilizados, são utilizados em diversas síndromes infecciosas e eles têm uma associação boa com sintomas gastrointestinais, né? Principalmente a azitromicina. Outras causas de diarreia aguda não infecciosa. A colite isquêmica, né? Que dá mais em idosos, é um quadro abdominal baixo que tende a começar de forma aquosa e depois evoluir rápido com um quadro sanguinolento, né? Às vezes tem uma associação pós-prandial, né? Como é uma isquemia mesentérica, pode ser que pós-prandial desencadeie, né? Você comeu, então o intestino vai ter que trabalhar, ele precisa de suporte sanguíneo, não conseguiu e aí sofre essa isquemia. É um possível mecanismo. Mas independente disso, a gente tem que sempre lembrar da colite isquêmica em pacientes idosos com essas diarreias agressivas, né? Principalmente com sintomas sistêmicos também, muitas vezes, inflamação generalizada, né? Outras causas, a diverticulite também, por vezes, cursando com diarreia, tá? Diverticulite é o divertículo inflamado, então essa inflamação se estende para a mucosa e pode causar diarreia. Doença do enxerto também, contra o hospedeiro, comum, cursar com diarreia. Como eu falei, a questão da ingestão de toxinas, né? Que podem ser de origem não bacteriana, como por exemplo, contaminações, inseticidas, organofosforados, amanita, cogumelos, né, consumo de cogumelos e de outros produtos, arsênico e frutos do mar também. Alguns frutos do mar são conhecidos por terem uma toxina que produz diarreia. Então, você vai comer, vai ter uma diarreia quase que imediatamente, tende a ser autolimitada, né, e está associada com o fruto do mar mesmo. Você não tem uma infecção a princípio de um patógeno. Você teve mais ação da toxina mesmo do fruto do mar, né? Pode ter a diarreia não infecciosa também, pode ser de origem anafilática, de origem por hipersensibilidade, né, por alergia. Você ser alérgico a algum alimento, você comeu e vai manifestar alergia com diarreia, né? Nem sempre a alergia vai ser manifestada pela pele ou por broncoespasmo, né? A anafilaxia pode estar associada com a hipersensibilidade com a diarreia, né? Na ingestão de alimentos que você tem, a qual você tem alergia, né? E como eu falei, a questão das doenças inflamatórias intestinais, que embora não seja comum, podem ter o seu curso aberto com uma diarreia aguda, tá? Infecciosa.
Essa tabela aqui é para promover a questão da toxina versus a infecção, tá? Então a gente tem na primeira linha ali a toxina, né? Na segunda linha a gente tem, aí ele divide a infecção entre a inflamação e a penetração, né? Os germes que têm mais capacidade de penetração, a salmonela e a Yersinia, tá? Então estão mais associados com febre alta, sintomas sistêmicos, né? E vamos agora à abordagem do doente. Na prática, como é que a gente faz? É uma coisa muito comum, né? Como a gente falou, a grande maioria é leve e autolimitada. A maioria dos fluxos indica você esperar um dia, né? Se não tiver nenhum sintoma de gravidade, não tiver febre alta, não tiver sintoma de invasão, não tiver pus, sangue, não for paciente com fatores de risco, não for idoso, nem imunocomprometido, né? Então, nesses casos assim, você pode esperar alguns dias, porque ela tende a ser leve e autolimitada, e aí você pode pensar em fazer um tratamento sintomático, tá? Quando for fazer tratamento sintomático, importante a gente lembrar, ter muito cuidado, a gente vai falar na frente, com a loperamida, né? Com medicações que impedem a diarreia, que vão tentar cortar a diarreia, tá? A gente tem que lembrar que a diarreia também é um mecanismo natural de defesa do organismo, né? Contra a infecção intestinal. O organismo vai secretando líquidos, aquele líquido vai lavando o intestino, né? O trato gastrointestinal, e a tendência é que o vírus, a bactéria, vá sendo eliminado. Então, cortar esse mecanismo pode ser perigoso, isso pode promover uma superinfecção e uma invasão, tá? Isso é especialmente importante em pacientes com sintomas de disenteria, com febre alta, muco, pus ou sangue. A gente deve evitar de verdade a loperamida. E pacientes imunodeprimidos também, paciente HIV com imunidade baixa, se tiver com uma diarreia, estiver desidratando muito, lembrar sempre de hidratar o doente, tá? Sempre de hidratar. Sempre de hidratar bastante com acesso venoso, se for o caso. O uso da loperamida a gente tem que ter muito cuidado. Está associado com essas superinfecções, né? Então essa abordagem, o que vai ser importante? A gente saber se é uma diarreia mesmo, né? Que a gente falou, é uma diarreia. Conversando com o doente, dá para classificar pela anamnese. É intensa, não é intensa? Qual a duração dela? É aguda mesmo ou é crônica? Já tem essa diarreia há mais de um mês, tá? Não é uma diarreia aguda, né? Tem sinais de desidratação? Pequena, média, muita desidratação. Importante, sinais de invasão, muco, pus, sangue, febre, fatores de risco, idoso, imunodeprimido, né? São as principais variáveis que vão guiar a gente, né? Vão guiar na hidratação, vão guiar no uso dos sintomáticos e, principalmente, que é o grande cerne da aula, guiar no uso empírico de antibióticos, né? Então é isso, a maioria é leve e autolimitada, não justifica as intervenções nem diagnósticas nem farmacológicas, tá? Que a gente vai ter que tomar mais cuidado, atentar mais para as diarreias mais graves, mais profusas, que tem algum sinal de desidratação, como eu falei, que tenham esterilização junto de sangue, de muco, de pus, que já estejam há mais de 1, 2 dias, mais de 48 horas sem melhora ou até com piora, que tenham história de uso recente de antibiótico, ou que tenham uma dor abdominal muito intensa, ou que sejam pacientes, né, de um perfil idoso ou com alguma imunodepressão. Esses são os que a gente não pode deixar de avaliar bem, sabe? Os que realmente precisam de um sistema, de uma avaliação de saúde, tá? Não tendo nada disso, gente, 1 dia de diarreia, 2 dias de diarreia, é observação, sintomáticos, reidratar bastante, tá? Então, desidratação leve, desidratação moderada, desidratação grave, sempre bom avaliar, tá? A desidratação é a principal causa de morte, é um desfecho grave e é algo que a gente tem como contornar com acesso venoso, né? A gente pode fazer a hidratação oral, começar com hidratação oral. Se o paciente não tiver nenhum impedimento do uso da via oral, né? A gente deve usar a via oral mesmo, tá? Até preferir a via oral. A gente passa a preferir a via venosa se o paciente tem realmente alguma instabilidade hemodinâmica, né? Uma hipotensão, ou se já está hidratando por via oral e não está melhorando,
ou tem vômitos também associados, você não está conseguindo contornar como sintomático, aí não tem jeito, vai ter que hidratar pela veia mesmo, tá? E essa frase embaixo desse slide é muito importante porque resume muita coisa, né? Uma diarreia febril, moderada, associada com leucócitos fecais, sangue, muco, pus, né? Com paciente, não tá aí, com pacientes com fatores de risco também, elas vão ser fortemente avaliadas no sentido de fazer um antibiótico empírico, tá? Provavelmente fazer uma quinolona associado com metronidazol. Então, diagnóstico etiológico, como é que a gente faz? É a análise microbiológica das fezes, a cultura, né, das fezes, cultura de fezes para patógenos tanto bacterianos quanto virais, inspeção na microbiologia, na microscópio, inspeção para óvulos e parasitas, né, para você ver se tem eumintos, ovos de eumintos. A gente tem sorologias, né, para alguns poucos, a gente tem alguns antígenos virais, a gente tem busca de antígenos nas fezes, né, e a gente tem o diagnóstico molecular. Mas esse diagnóstico etiológico ele é pouco usado na prática, né? A gente não vai usar para todos os pacientes, nem de longe. A gente vai tender a usar eles primeiro quando a gente tiver disponibilidade, claro, que já não é comum. Segundo, quando for uma diarreia grave ou persistente, né? Você já começou o tratamento empírico e o paciente não está melhorando e você tem como fazer a pesquisa, a investigação, então a gente faz. Mas mesmo assim também é comum não encontrar a causa, tá? O tratamento, como eu falei, o mais importante é reposição de líquidos, né? De importância central, diarreia principal causa de morte. Casos leves, moderados, a gente pode talvez só reidratar, né? As soluções orais isotônicas, isosmolares, que são muito utilizadas por esportistas, elas podem ser usadas, não tem problema, teoricamente elas são até benéficas, né, por serem isosmolares. E pacientes muito desidratados ou com algum sinal de instabilidade hemodinâmica, principalmente crianças e idosos, a gente não deve se furtar de fazer acesso venoso e fazer reidratação venosa, tá? Lembrando que a desidratação é a principal causa de morte, né? Ainda sobre tratamento aqui, a loperamida, que é muito usada. Como eu falei, deve ter uma cautela muito grande, principalmente em casos de disenteria ou febre, deve ser evitado, sabe? Paciente imunocomprometido também, se possível, é evitado. Ela está associada com superinfecções, principalmente nesses cenários, tá? E é isso, o tratamento empírico antimicrobiano, né? Como a gente falou ao longo da aula, ciprofloxacina e metronidazol. Ciprofloxacina vai cobrir Escherichia coli, Shigella, Yersinia, todos esses patógenos bacterianos comumente implicados, e o metronidazol principalmente para a giardia, que é uma causa comum também, tá? De protozoário, causando diarreia aguda. Então, lembrando que o tratamento também, a gente tem a possibilidade, além da cipro e do metronidazol, a gente tem também a nitazoxanida, né? Já que a gente vem sendo descritos resistências da giardia e do Cryptosporidium ao metronidazol, né? Então, para esses casos, a gente tem usado nitazoxanida. A gente tem também a questão da profilaxia, né? A profilaxia ela é usada, em geral, para pacientes com alto risco, né? Normalmente imunocomprometidos, viajando para lugares de altíssimo risco. Não é mais usada de forma indiscriminada, né? Embora ela funcione bem nesse cenário, né? De imunocomprometido, algum imunocomprometimento indo para um lugar de alto risco, né? E a gente tem também como tratamento, não está aqui, o uso de probióticos. Os probióticos a gente pode usar em casos leves, de forma geral. Nem todo mundo usa, eles não têm uma evidência muito clara. A evidência dos probióticos, ela está mais associada com a diarreia pós-medicamento, pós-antibiótico. Então, nesse cenário, os probióticos eles se tornam realmente importantes, uma opção.
E como profilaxia, a gente tem saneamento básico, né, higiene na mão, indicar para os viajantes para eles evitarem as comidas mal preparadas, comidas que não são servidas quentes, feitas na hora, fervidas, né? Evitar comida esquentada, comida que já está pronta, comida que já está exposta. Uma coisa importante também é o gelo. O gelo muitas vezes é implicado também. A pessoa às vezes toma todo cuidado, não come isso, não come aquilo, bebe a própria água, não bebe água em nenhum lugar, viagem. Mas o gelo ele já vem congelado e você não sabe de onde que veio aquela água. Então o gelo ele é uma origem importante, né, dessas diarreias. Os probióticos, que algumas meta-análises sugerem o uso deles até na diarreia dos viajantes também, não só na diarreia pós-microbiana, pós-uso de antibióticos. Temos as vacinas também, né, que também podem ser usadas como profilaxia. A gente tem vacina para rotavírus, que já tem alguns anos, que ela é dada de forma universal no SUS. E a gente tem também, para algumas cepas, claro, a gente tem outros rotavírus que vão surgindo. E a gente tem também vacina para salmonela e para cólera. Só que para salmonela e para cólera não estão disponíveis de forma universal, a gente tem que pagar por elas. A proteção delas é incompleta, residual, não é uma proteção muito boa. E ela tem de curta duração também. Mas dependendo da situação, se você vai de repente viajar para um lugar que você já sabe que está tendo um surto, tem uma alta prevalência de salmonela ou de cólera, aí pode vir a valer a pena fazer uso dessa vacina, tá? E são só esses germes que a gente tem as vacinas mesmo, né? Os outros germes a gente não tem vacina. Outras salmonelas, outros vírus, norovírus, Shigella, Campylobacter, para essas coisas a gente ainda não tem vacina. Tá bom? Então essa foi a nossa aula de diarreia, tá bom? Até a nossa próxima aula.